A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos orientando da melhor forma e melhor maneira. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. Perdão. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé,
para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoados, agora eu estarei apresentando para todos vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço.
Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora. Perdão. Para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 18. Oração de número 18 diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus Cristo, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos purificando e nos libertando de todo mal que possa estar nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Hoje estaremos começando pelos rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 João, com apenas um capítulo. Livro de 2 João, com apenas um capítulo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 1 de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 8 e 9 diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Vamos aqui a mais um sorteio de mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar e 18, par. Vão meditarem aqui no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sofonias
Vamos aqui. Capítulo 2 do livro de Sofonias, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Diz assim: juízos sobre Moabe e Amon. Contém 15 versículos do livro de 2ª, capítulo 2 de Sofonias. Diz assim, no versículo 8, 9 e 10. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão cedo como vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtiga e poços de sal, e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão estarem aqui meditando no livro de... Livro de 1 João com apenas 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 1 João com 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 3 contém 24 versículos, que diz assim, fala sobre a busca da santidade. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas, capítulo 21 do livro de 1 Crônicas para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Capítulo 21 contém 30 versículos, que diz assim, o recenseamento do povo, o recenseamento do povo. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém, e Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada de Judá, 470.000 homens dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel, capítulo 15, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Capítulo 15 do livro de 1 Samuel contém 35 versículos, que diz assim, Samuel manda destruir os amalequitas. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim, o que Saul convocou ao povo e o contou, em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles.
porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim os quereneus se retiraram no meio dos amalequitas. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vão meditarem aqui no livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gálatas capítulo 6, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Capítulo 6 do livro de Gálatas contém 18 versículos, que diz assim: solidariedade dos santos, nos versículos 2, 3 e 4. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para todos vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade aos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus ou Cristo afirmou:
E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agora vamos aqui estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Vou apresentar a denúncia de número 102, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aquele que neles habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais imóveis com atividades de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo onde o sinal de internet é capaz de alcançar, e nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do seu segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem, e nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber um mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, você, cidadão dos municípios do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e prefeitos, ou governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem, tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você, ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas, e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil, com oportunidades em diversos setores, para diversas pessoas, independente do segmento religioso de fé, e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos, então entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet, e nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar todas as suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentira, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade no sorteio. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 10. Oração de número 10, lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 10 diz assim: nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para nos ajudar nessa caminhada, e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo, e que prevaleça o teu, o Espírito Santo de verdade em nossas vidas, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio do rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel para o rebanho de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Capítulo 13 contém 39 versículos, que diz assim: fala sobre a fuga de Abisalão. Assim Abisalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gessur, e Davi lamentava por seu filho todos aqueles dias. Assim Abisalão fugiu e foi para Gessur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Abisalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar meditando no livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 19 do livro de Juízes para o rebanho de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Capítulo 19 do livro de Juízes contém 30 versículos, que diz assim: os homens de Gibeá e a mulher do Levita. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: e seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram, beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse o seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se então, comeram juntos e beberam, e disse o pai da moça: ao homem peço-te que, ainda esta noite, queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 35 do livro de Jó, para o rebanho de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Jó, capítulo 35. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 35 contém 16 versículos, que diz assim: Deus não pode ser afetado pelo mal nem pelo bem. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dissestes que de mim, de que me serviria? Que proveito teria mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar, e 4, par. Vamos estarem aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Filipenses com 4 capítulos.
capítulo 4 do livro de Filipenses para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 4 contém 23 versículos que diz assim: o apóstolo Paulo dando conselhos gerais para a sua liderança. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos meditarem aqui no livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, com 22 capítulos. Capítulo 17 do livro de 1 Reis para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Capítulo 17 contém 24 versículos que diz assim: a viúva de as profecias de Elias. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu te tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar, e 10, par. Vamos estarem aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías com 66 capítulos. Isaías capítulo 15. Isaías capítulo 15, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Isaías capítulo 15 contém, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 9 versículos, que diz assim: profecias contra Moabe. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, todos andam gritando e chorando abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os amarrados, os armados de Moabe clamam a sua alma, lhe será penosa. O seu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oranaim levantam um lastimoso pranto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 6. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 6 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas,
do nosso Senhor Deus. Porque, lembrando, somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar aqui para poder nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu o livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Que contém 21 versículos, que diz assim, 21 versículos. Nossa habitação celestial, nos versículos 1, 2 e 3. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é no céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 14 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 14, que contém, glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oséias, capítulo 14, contém apenas 9 versículos, que diz assim, fala sobre exortações e bênçãos para o povo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes, tira toda a iniquidade, aceita o que é bom, e oferecemos como novilho os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais, tu é o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ruth, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim, Boaz protege Ruth. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim, então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos ao campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse-lhes, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre o anticristo, nos versículos 4, 5 e 6. O qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte
que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizias quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito com 3 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 contém 15 versículos que diz assim: o apóstolo Paulo dando instruções para o ministério de Tito, nos versículos 2, 3 e 4. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinhos, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem a seus maridos, a amarem seus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel com 48 capítulos. Vamos aqui no livro de Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 37 do livro de Ezequiel. Capítulo 37 do livro de Ezequiel. Contém 28 versículos, que diz assim, fala sobre a união da nação. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo, porventura não nos declarais o que significam essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 24 do livro de Atos. Atos, capítulo 24. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Atos, capítulo 24. Contém 27 versículos, que diz assim, fala sobre a defesa perante Félix. Nos versículos 5, 6 e 7. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. Por isso nós o prendemos e, conforme a nossa lei, o quiséssemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Licias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 3 João com apenas um capítulo. 3 João, um capítulo. Vamos aqui no livro de 3 João, um capítulo, que contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João elogiando e saudando os seus discípulos por permanecerem e praticarem a verdade. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é, digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios, porquanto aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Temos que sempre estar praticando a verdade.
Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Livro de Provérbios, o livro da sabedoria do nosso Senhor Deus. Capítulo 13 do livro de Provérbios. Capítulo 13 do livro de Provérbios contém 25 versículos, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Capítulo 4 do livro de Gênesis contém 26 versículos que fala sobre Caim e Abel. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares de Salomão, o livro dos apaixonados. Vamos aqui ao capítulo do livro de Cantares, capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Cantares contém 13 versículos, que diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os teus cabelos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24, para daqui a pouquinho você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Vamos aqui no Daniel, capítulo 9, que contém 27 versículos, que diz assim, fala sobre a oração de Daniel. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejuns e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a apresentação de mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando.
Diz assim a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus capítulo 23, nos versículos 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher um número de 1 a 24, fazer a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolher o número 8, vai meditar no livro de 2 João capítulo 1, número 12, Sofonias capítulo 2, número 14, 1 João capítulo 3, número 3, 1 Crônicas capítulo 21, número 23, 1 Samuel capítulo 15, número 6, Gálatas capítulo 6, número 13, 2 Samuel capítulo 13, número 4, Juízes capítulo 19, número 18, Jó capítulo 35, número 10, Filipenses capítulo 4, número 10, Filipenses capítulo 4, número 19, 1 Reis capítulo 17, número 5, Isaías capítulo 15, número 21, 2 Coríntios capítulo 5, número 22, Oséias capítulo 14, número 7, Ruth capítulo 2, número 16, 2 Tessalonicenses capítulo 2, número 1, Tito capítulo 2, número 20, Ezequiel capítulo 37, número 2, Atos capítulo 24, número 24, 3 João capítulo 1, número 17, Provérbios capítulo 13, número 9, Gênesis capítulo 4, número 15, Cantares capítulo 6 e número 11, Daniel capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @AIG, a Igreja 70 Santos,
Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG1 318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato e tirando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para você fazerem sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade e gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.